E aí pessoal, como é que vocês estão aí? A gente está agora no capítulo 2, tá? Do livro 2. Então a gente vai iniciar o capítulo e ele trata-se da urbanização. A gente vai começar a tratar da urbanização, lembrando que no capítulo passado a gente tratou da população. Então nesse caso, a gente tem que observar que o livro está tratando dessas duas questões de forma separada, mas as duas estão juntas. Outras matérias que a gente já viu, né, nas matérias passadas, vai estar em conjunto para poder entender essa questão da urbanização, como a industrialização, né, que por causa dela é que a gente conhece a urbanização como existe hoje. Então, nos seus livros, acompanhe aí na página 26, capítulo 2, para facilitar, né? Se você não tirou o livro na mão, às vezes vai ficar perdido aí no que a gente está tratando. Então preste bem atenção no que a gente está falando aqui, para poder não ficar perdido depois, tá? E anotem direitinho aí o que a gente vai falando. Aqui tem um mapa mundi, que é uma anamorfose, né? Um mapa que a gente trata de como que a urbanização ocorreu no mundo. Então você tem as regiões, as porcentagens dos locais mais industrializados não, urbanizados. Então as áreas em vermelhos eles estão acima de 70%, 60%, 70%. As áreas pretas, mais ainda. Então mostra os locais do mundo onde está basicamente a maioria da população morando em cidades. Então você tem nos Estados Unidos 80%, no Brasil 85%, mas repare que a China e a Índia, apesar de ser países extremamente populosos, né, eles não chegaram a 50% de urbanização. A Índia é muito atrás, né, 29%, chegando a 30% aí de urbanização, apesar de ter mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Então, outras regiões do mundo, então você observa que na Europa, Sudeste Asiático, né, algumas regiões da Oceania e a América Latina, extremamente urbanizada. E de onde é que vem essa caracterização de urbanização tão forte nesses países, nessas regiões? Você observa que na África, né, são poucos os lugares que estão acima dos 50% aí, né? Nigéria, África do Sul, nem o Egito, que é extremamente industrializado, chega a ser tão urbano. Tá? Então mostra esse mundo de como que a urbanização é separada. E aí a gente tem em 2007 a primeira vez na história da humanidade em que a quantidade de pessoas que moram em cidades é superior à quantidade de pessoas que moram na área rural. Então a ONU traz esse dado e esse dado acaba sendo alarmante, né, para mostrar como que o mundo está mudando. E aí, esse crescimento excessivo das cidades é que traz essa urbanização, que a gente não pode confundir com o crescimento urbano. As duas coisas são completamente diferentes, tá? Enquanto a urbanização é o aumento da população que já mora na cidade e das pessoas que chegam, então se conta a população total, né? E isso a gente chama de urbanização. O crescimento urbano é só o crescimento da cidade em si, pessoas que nascem e crescem ali e o tamanho da cidade aumenta. Então você só pode chamar de urbanização quando a região onde aquele espaço da cidade está sendo urbanizada é superior ao local que é rural. Então, por exemplo, se você tem o crescimento de uma cidade, ou seja, o crescimento urbano, pessoas estão nascendo e crescendo na cidade, mas a população rural ainda é maior, você não tem uma urbanização. A urbanização ela vai ocorrer quando o crescimento rural é inferior. Então, ultrapassa-se, né, a cidade ultrapassa a questão rural, a quantidade de pessoas e o tamanho, então a importância também. Então, na medida que você tem crescimento da urbanização, você vai ter a diminuição da área rural. Então, essa diferença de urbanização e crescimento urbano é importante. Você tem aumento da população urbana em relação à população rural, é essa imagem que vocês estão vendo. Isso aqui que vocês estão vendo é a urbanização. Agora, o crescimento da cidade em si, a gente pode chamar de crescimento urbano. A cidade, quando ela cresce, não significa que ela está maior do que a área rural. Não significa que ela está se urbanizando. Ela só está crescendo a própria cidade. A gente chama isso de crescimento urbano. O crescimento da cidade é comum, tá? Então, tem que se pensar nessas diferenças de conceito para poder tratar de urbanização. Então, a gente, para poder entender a urbanização, a gente volta um bocado no passado para poder dar uma estudada, né, sobre como que as cidades surgiram e de como que a ideia do ser humano em viver em conjunto acaba se tornando importante. A gente tem uma região do mundo, óbvio, teve outras regiões do mundo,
como o rio, né, amarelo na China, que também teve cidades que cresceram naquela região. Mas nós temos aqui o que a gente chama de crescente fértil, que é no Oriente Médio, que pega o Egito, né, o delta do Egito, ali delta do Nilo, onde ele deságua no Mediterrâneo. Ele vai pegar os dois grandes rios aí da Mesopotâmia, que é o Tigre e o Eufrates. Até o nome já fala, né, Mesopotâmia, que é terra entre rios. Então, entre esses dois grandes rios aí, a Mesopotâmia, os rios da Mesopotâmia e o Rio Nilo, você tem o que eles chamam de crescente fértil. O Rio Jordão está no meio disso, né, para os hebreus. Então, ali você vai ter uma grande quantidade de civilizações antigas, que elas vão se juntar ao redor desses rios, né, nas margens desses rios, desenvolver a agricultura, e é a partir da agricultura. Por quê? Porque quando você desenvolve a agricultura e começa a plantar mais, vai ter mais comida, automaticamente você vai ter mais sobras e a população também vai crescer. Então o ser humano que antes era nômade, ele deixa de ser nômade e vira sedentário, muito por causa desses rios, e na medida que começa a ficar mais complexo o estilo de vida, ou seja, começa a se desenvolver formas de trabalho diferentes, essa civilização começa a crescer. Então formam-se esses conglomerados, né, esses pequenos, no caso do Egito é chamado de nomos, essas pequenas aldeias que vão se tornando cidades. E aí as grandes cidades mais antigas, as cidades mais antigas, que é Jericó, a cidade de Ur, na Mesopotâmia mesmo, né, dos sumérios, os acádios antigos, né, os hititas e mais tarde os persas, eles vão formando essas cidades, essas regiões que até hoje têm ruínas. Ao mesmo tempo, lá na China, no Rio Amarelo, também está ocorrendo essa efervescência que a gente chama de revolução urbana, mais ou menos 7.000 anos antes de Cristo. Tá? E aí, depois delas, a gente tem as cidades romanas. Isso é um holograma que eles criaram para poder entender como que funcionavam as cidades urbanas, as cidades romanas. Essa é uma das cidades romanas, tá? Se não me engano, essa é Constantinopla, antiga, e como que a noção de cidade para os romanos é extremamente importante. Foi nesse momento que você conseguiu colocar muitas pessoas próximas da cidade e ao redor dela, vivendo em função da cidade. E isso vai acabar, né, com a época da Idade Média, porque as cidades vão perder essa força. Então a terra, né, o campo e o feudalismo vai atrair as pessoas para o que a gente chama de burgos mais tarde. Então os burgos vão ser a principal organização, né, de cidades da Idade Média, e que com a efervescência do comércio, na medida que a Idade Média vai acabando, né, 1000 anos depois aí da queda de Roma, né, as cruzadas, então o comércio vai transformando esses pequenos burgos, né, essas cidades muradas, em cidades que deixam de ser muradas e começam a tornar cidades maiores, por causa da efervescência do comércio. Isso nós estamos falando da Idade Média ainda, final da Idade Média entrando para a Idade Moderna. Então, reparem que a gente está falando aí de 5, 6 mil anos para chegar até o final da Idade Moderna, para as grandes mudanças realmente ocorrerem. E as grandes mudanças são as revoluções industriais. Então, diversas coisas ocorrem ao mesmo tempo. A gente está falando de grandes navegações, da invenção do mercantilismo, né, do capitalismo comercial, como a gente já viu nas outras aulas. Então, a gente tem nesse momento uma mudança, uma forma de observar a produção do mundo que até então nós não tínhamos. Então, as revoluções industriais, no caso aqui a gente está falando da primeira, né, eu estou mostrando a foto de primeira e segunda revolução industrial, século XIX ainda, ele vai trazer um novo tipo de cidade, onde as pessoas que moravam na roça vão vir para a cidade, porque essas terras serão cercadas da agora para frente, né, terão outra serventia, principalmente para os grandes produtores rurais, os latifundiários, né, donos de terra. Essas pessoas que moravam na roça agora vão para a cidade e vão viver em péssimas condições. Elas vão se tornar o que vão ser conhecido mais tarde como proletariado, né, o operariado ou o trabalhador urbano, e vão estar trabalhando para aquele que a gente chama de burguesia industrial. São duas classes que até então não existiam, né? Esse burguês rico, ele não é nobre, ele não é filho do rei, né? Ele não faz parte do clero, mas ele é o quê? Ele é um burguês industrial. Ao mesmo tempo que essas pessoas que eram camponesas se tornam então operariados, eles trabalham dentro das empresas. E aí você tem essa massa de trabalhadores. Isso é uma foto de homens saindo da fábrica, né? E eles saem depois de 10, 11 horas aí de trabalho
mostrando como que a cidade ganha uma nova forma, essa sujeira, essa potência de produção, né, procurando o mercado consumidor em diversas partes do mundo, África, Ásia. A gente vai ter um novo tipo de imperialismo, neocolonialismo, para poder vender e retirar matéria-prima. Então, essa ideia de urbanização, esse poder da cidade, né, que antes era vista de uma forma, agora a cidade tem um outro formato, ela tem uma outra função por causa das revoluções industriais, acabam trazendo também mudanças sociais. Então você vai ter uma nova sociedade. Então, essa nova sociedade, a gente tem que ser observado a partir do ponto de vista da urbanização, porque é a temática de onde a gente está tirando. Quando você observa a partir da urbanização, como que ela ocorre no mundo e o que realmente fez com que ela crescesse tanto. Tá? Ela, no início dos anos de 1900, até aqui, né? Em 1900, a quantidade de cidades que tinha mais de 1 milhão de habitantes não passava de 15, era 15 a 16 cidades ali. E aí, 100 anos depois, ou seja, pouquíssimo espaço de tempo, nós temos mais de 400 cidades ao redor do mundo que têm mais de 1 milhão de habitantes. Isso mostra que alguma coisa mudou e está ligado diretamente com as revoluções industriais, que a gente já viu lá atrás como que elas mudam, né, as sociedades. Então a gente tem que pensar, essas urbanizações, quando elas ocorreram nos Estados Unidos, na Europa, elas demoraram mais tempo para ocorrer. Então, nos Estados Unidos e na Europa, eles tiveram mais tempo para poder absorver essas pessoas que estão vindo da roça e do meio rural. E, obviamente, nem todas elas couberam nas cidades. Então, a gente teve uma massa de imigrantes muito grande, que vieram mesmo para o Brasil, né, italianos, alemães, que foram para os Estados Unidos, que foram para a Austrália, Nova Zelândia. Muitas pessoas saíram da Europa porque não cabiam eles lá. Primeiro, que eles não podiam morar mais na roça, e segundo, que não cabia eles dentro das fábricas, como vocês estão vendo aí pelas fotos. Então eles perdem esses empregos e vão morar em outros lugares. Só que aí, como que ocorre essa urbanização nesses outros lugares, quando chegam as indústrias, as empresas nessas regiões? Então, a partir do século XXI, a gente tem, eu trouxe um mapa aqui da África, né? O Egito, a Nigéria e a África do Sul são regiões, né, sul aqui do Quênia, se não me engano, mostra como que essas regiões estão começando a se industrializar e ao se industrializar, tornam-se mais urbanas. E essas cidades, né, na África, dando o exemplo da África aí, como a urbanização é completamente diferente da que ocorreu na Europa e nos Estados Unidos, ou no Japão também, não consegue comportar. Se a Europa mesmo, aos 100 anos atrás, não conseguiu segurar, não conseguiu comportar com essa quantidade de pessoas que foram morar nas cidades, elas chegaram aqui para outros lugares, outros continentes, imagina a África, né? Imagina o Brasil, como que ocorre essa urbanização. Você tem a formação de favelas, você tem esse crescimento desordenado e essa urbanização extremamente rápida e nociva. E o governo não dá conta, né? Nós também não damos conta. Nem a Europa, na época, conseguiu dar conta. Hoje, a gente tem ferramentas melhores para poder conter esse crescimento urbano e essa urbanização desenfreada que causa inúmeros problemas sociais que serão vistos mais tarde. A gente vai ver esses problemas sociais depois em outros vídeos. Então, basicamente é isso. Eu vou parar o vídeo por aqui. Acompanhem no livro, tá? Marquem as partes principais aí, porque eu trouxe elas para os slides aqui exatamente para poder acompanhar com vocês. Ok? Então é isso, pessoal. Um abraço. Tchau.